Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Vivemos dias em que se tem dado pouca importância ao estudo bíblico. Dos púlpitos das igrejas ouvimos mais mensagens de autoajuda, mensagens que propõem aos fiéis uma vida fácil, cheia de prosperidade e com prazeres terrenos que passarão em detrimento de uma vida séria, controlada pelo Espírito, uma vida que busque a santidade através da mortificação e do afastamento do pecado. Em tempos em que o prazer imediato e a satisfação emocional se tornaram grande alvo a ser alcançado, a volta para a reflexão bíblica é tremendamente necessária. Por isso mesmo é que temos dedicado todo o nosso esforço e empenho para que os programas que temos levado ao ar sejam relevantes e veículos úteis nas mãos de Deus para levá-lo à maturidade cristã ou à salvação em Jesus Cristo. Como você que nos acompanha sabe, temos registrado as correspondências que chegam de vocês e isso nos dá sempre muita alegria. Hoje eu registro o e-mail que o querido irmão Lincoln nos enviou de Curitiba, Paraná. Foi essa a sua mensagem. Prezado pastor Itamir, sou o Lincoln Oliveira e é uma alegria fazer esse contato com você. Recentemente fui convidado a assumir a função de diretor de programação da BBN e, embora não o conheça pessoalmente, sou fã e admirador do seu programa Através da Bíblia. Desde já quero me colocar à disposição para qualquer necessidade que tenham, na qual possamos ajudar. Muito obrigado por sua parceria conosco e é um privilégio levarmos juntos a palavra de Deus aos 4 cantos da terra. Um grande abraço para todos vocês. Um abraço do Lincoln. Querido irmão, muito obrigado pelo seu e-mail. Agradecemos realmente a sua notícia e ficamos muito alegres com o contato. É sempre bom participarmos da obra do Senhor. Minha oração é que Deus o abençoe ricamente nessa nova etapa do seu ministério e é muito bom sabermos que Deus nos usa para transmitirmos a sua palavra. Nos alegra também percebermos que aqueles que têm recebido nossas mensagens têm tido a oportunidade de compartilhá-la com outros irmãos e amigos. O trabalho de vocês e o nosso na RTM tem esse objetivo. E nós louvamos a Deus, agradecemos a Deus o privilégio de podermos divulgar a sua palavra. E agora chegamos ao momento das nossas orações também. Este é um tempo que nós dedicamos no início de cada programa. Vamos orar por essa etapa final desse projeto e orar também em favor desse programa, para que Deus fale a cada um de nós. Vamos orar. Pai querido, agradecemos pelo teu cuidado e proteção e pedimos que o Senhor nos ilumine através do teu Santo Espírito para que possamos entender e obedecer a tua palavra. Abençoa o novo ministério do Lincoln, dando-lhe a tua sabedoria. Abençoa-nos também, Senhor. Recebe o nosso louvor, porque oramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje vamos estudar a primeira parte do capítulo 14 de Apocalipse. Vamos estudar Apocalipse 14, 1 a 12. Nesse texto encontramos mais um aspecto da visão que o Senhor concedeu ao apóstolo João. Depois dos parênteses, João nos apresentou a trindade do mal, isto é, o dragão no capítulo 12 e a primeira e a segunda besta no capítulo 13. Nessa primeira parte do capítulo 14, vamos contemplar mais manifestações sobrenaturais do juízo divino, protegendo os fiéis e castigando os infiéis.
Vamos estudar esse texto dando-lhe o seguinte título: As manifestações do juízo divino. O texto básico, então, é Apocalipse 14, 1 a 12. Na verdade, os capítulos 12 e 13 são assustadores. Um dragão terrível peleja contra os servos de Deus e continua perseguindo os cristãos. É um quadro ameaçador. Mas a mensagem desse texto é confortadora. Deus domina, julga os perversos e salva os fiéis. Ele assegura aos cristãos que, mesmo diante da ferocidade dos perseguidores, eles não estão desamparados. Nós, cristãos, não estamos desamparados. O princípio extraído desses versos, então, é visto nessa frase: o juízo de Deus se manifesta inexoravelmente, demonstrando a sua justiça. Eu repito, esse é o princípio que nós encontramos, então, nessa primeira parte do capítulo 14 de Apocalipse, versículos 1 a 12. O juízo de Deus se manifesta inexoravelmente, demonstrando a sua justiça. E nesse texto nós vamos encontrar 3 manifestações do justo juízo de Deus. A primeira manifestação do justo juízo de Deus nos mostra o Cordeiro e seus redimidos, versículos 1 a 5 do capítulo 14. Espero que você tenha sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar as nossas explicações, conferindo-as com o texto. Então nós temos aqui 3 verdades. Primeiro, o Cordeiro em pé é sinal de vitória. Diz assim o versículo 1: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Apareceu numa boa hora, depois de ver o dragão, a besta do mar e a besta da terra, que até parecia um cordeiro. Agora João vê o verdadeiro Cordeiro, o mesmo que foi achado digno de receber o livro da mão direita do Pai. Você lembra no capítulo 5? Ele não esqueceu dos seus servos e não os deixou sozinhos. O Cordeiro está de pé, vivo, poderoso. Ele não se deitou e ele não foi derrotado. Serve como exemplo para os seus seguidores. Não devem desistir, não devemos desistir ou nos rendermos ao inimigo. O Monte Sião aparece somente nesse versículo aqui no Apocalipse, mas ele tem um significado muito rico. Literalmente, Sião é o monte onde o templo foi construído e frequentemente representa a cidade de Jerusalém. Mas a palavra ganha um sentido maior no Antigo e no Novo Testamento. Davi esperava que a salvação viesse de Sião, Salmo 14, versículo 7. O Senhor Jesus, ressuscitado e vitorioso sobre a morte, reina em Sião e demonstra o seu domínio sobre as nações. Hebreus 12, 22 a 24. Haverá grande alegria para os santos ver o Cordeiro em pé nesse monte Sião. Já encontramos os 144.000 que fala esse versículo primeiro no intervalo entre o 6º e o 7º selos. Lembre-se do capítulo 7, versículos 1 a 8. Esses 144.000, então, que demonstram todo o grupo dos salvos, eles foram selados para a proteção dos danos causados pelos ventos que os 4 anjos seguravam. E aqui eles também estão em pé sobre o monte junto com Jesus. Mais uma vez, o contraste entre os discípulos do Senhor e aqueles que habitam sobre a terra se torna evidente. Os ímpios recebem a marca da besta, mostrando que lhe pertencem à besta. Agora, os fiéis recebem a marca do Senhor, o nome do seu mestre. Por quê? Porque são dele, são propriedades do Cordeiro. O nome da besta é imperfeito e temporário, mas o nome de Jesus, esse nome é o nome que salva. Você lembra disso lá em Atos 4:12, quando Pedro faz a sua primeira pregação? Não há nome maior em toda a terra que o nome do Senhor Jesus. E esse nome, o Senhor Jesus, é exaltado acima de todos os outros nomes, conforme Paulo disse aos Filipenses no capítulo 2. Quem está com o Cordeiro no Monte Sião, com esse nome na testa, não tem motivo para temer a besta com seus nomes de blasfêmia. Então, uma segunda observação, uma segunda verdade que nós precisamos perceber nesse texto, é que há um novo cântico que só pode ser entoado pelos que foram selados. Esse novo cântico, então, é entoado por aqueles que foram selados. Versículos 2 e 3. Uma grande voz surge, João ouve, e também ele ouviu uma voz como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono.
Sim, querido amigo, essa voz forte que nos lembra das vozes de Jesus e da grande multidão dos seus servos, trovões sempre no Apocalipse e quase sempre nas outras ocorrências da Bíblia, vêm do céu e comunicam o quê? A autoridade divina. Então, tantos outros símbolos do Apocalipse, incenso, altares, arca da aliança, a ideia desses arpistas vem do louvor dos judeus lá do Antigo Testamento. Harpas e outros instrumentos foram característicos do louvor no Templo de Jerusalém. Dessa referência, então, percebemos que a voz forte vem dos adoradores que honram ao Senhor. E uma terceira verdade é que os seguidores do Cordeiro são aqueles que foram redimidos, são limpos, são pessoas puras. Versículos 4 e 5. São esses os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Versículo 5. Não se achou mentira na sua boca, eles não têm mácula. Agora, esse novo cântico celebra a grandeza do Senhor. Cânticos novos celebram o poder do Senhor para proteger os fiéis e lhes dar a vitória sobre os inimigos. E esse novo cântico também, lá no capítulo 5, iniciou-se com os seres viventes e anciãos. Mas agora esse cântico começa com os outros, que louvam a Deus na presença desses seres celestes. Mas quem são eles? Todas as criaturas de Deus devem adorá-lo como Criador e adorar a Jesus como Cordeiro vitorioso. Mas aqui somente os redimidos, só os resgatados pelo sangue do Cordeiro, conseguem cantar esse novo cântico. Os redimidos não têm outra função que não adorar o Senhor pela sua redenção. Os redimidos são todos os salvos, representados pelo número de 144 mil. Eles cantam esse novo cântico. Eles foram comprados da terra, isso é, o Cordeiro os resgatou. Não pertencem mais aos habitantes da terra, porque se tornaram habitantes do céu. Eles são apresentados como homens castos, mas a descrição, você deve saber já pelo Apocalipse, é uma descrição simbólica. Jesus dissera que bem-aventurados seriam os limpos de coração, porque eles veriam a Deus. A expressão, então, não se limita só aos solteiros ou celibatários. É uma expressão que põe em relevo o contraste daqueles que se conservaram fiéis, conservaram-se puros, mesmo diante da sedução da grande prostituta, como nós vamos ver no Apocalipse capítulo 17. Os redimidos não participam da idolatria, isso é, não adoram a besta. Por quê? Porque são fiéis e puros diante de Deus. Eles são, veja como diz o versículo, eles são seguidores do Cordeiro. Jesus, na verdade, convida os homens a segui-lo. A aceitação desse convite é a característica que define os discípulos. Quando nós deixamos tudo e seguimos Jesus, nos tornamos seus discípulos. A decisão de seguir a Jesus traz ao discípulo a promessa da comunhão com o Senhor. Eles são descritos também como redimidos, isso é, ele repete o fato de serem redimidos, mas dessa vez destaca o propósito ou o destino dos salvos. Eles foram redimidos e se tornam primícias para Deus e para Jesus. São pessoas honestas, verdadeiras e puras. Os servos de Jesus falam e ensinam a verdade e vivem pelos mesmos princípios. Assim, mantém a pureza na palavra e no proceder, conforme Paulo tinha dito a Timóteo, 1 Timóteo 4:12. As bestas agem para seduzir os homens da terra, para punir aqueles que não se submetem às suas falsas doutrinas. Qualquer discípulo, olhando para a situação da terra e os perigos ao seu redor, poderia facilmente se assustar com as perseguições que aumentariam. Por isso, mais uma vez, há conforto para o seu povo fiel. O Cordeiro dá esse conforto. Ele está de pé sobre o Monte Sião e os fiéis são selados. E esses fiéis selados estão com ele. Chegamos então à segunda manifestação do justo juízo de Deus, que nos mostra a concessão de mais uma oportunidade aos homens. No capítulo 14, versículos 6 a 7, nós encontramos mais essa, vamos dizer assim, última oportunidade concedida aos homens. 3 verdades aqui também. Primeiramente, o anjo que vem do céu. Vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra.
Vários anjos tratam e trazem os avisos desse capítulo, começando com esse voando no céu. Ele é o mensageiro de Deus, com uma mensagem para os homens. Esse anjo traz o quê? Um evangelho aberto. Essa é uma outra verdade que nós precisamos entender. Evangelho significa boas novas. Essa palavra, o verbo da mesma raiz, evangelizar, pregar, anunciar, trazer notícias novas, aparecem mais de 100 vezes em todo o Novo Testamento. E a grande maioria das ocorrências se refere à mensagem da salvação oferecida por Jesus Cristo. Uma terceira verdade é que esse evangelho são as boas notícias de Deus para os homens. Essa é uma mensagem eterna e universal. Paulo descreveu o evangelho como um mistério guardado que agora estava revelado, estava manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas para a obediência por fé entre todas as nações. Paulo disse isso aos Romanos no capítulo 16, versículos 25 e 26. O evangelho é o poder de Deus. Capítulo 1, versículo 16 e 17, também de Romanos. O trabalho desse anjo, então, é semelhante à missão dada a João no intervalo do capítulo 10. Lá, João tinha recebido um livrinho e devia proclamar a sua mensagem. E aqui, novamente, esse anjo tem essa missão, esse dever de proclamar esse evangelho, essas boas notícias aos homens. E ele disse então, com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. A mensagem do evangelho estabelece a soberania de Deus e exige uma resposta das suas criaturas. Todos devem temê-lo, e ele pode ser glorificado de várias maneiras. Deus é glorificado quando o pecador confessa a sua injustiça e a glória e a justiça de Deus são realçadas. Deus é glorificado quando os ímpios sofrem a penalidade merecida por sua iniquidade. Ele é glorificado quando o evangelho é recebido pela fé, e ele é glorificado quando os seus lhe obedecem. É chegada, então, essa hora de juízo, e por isso todos devem temê-lo e dar-lhe glória. Embora o amor seja um motivo maior para servir a Deus, o medo ainda incentiva o ouvinte a se submeter a Deus. Muitas vezes nós queremos buscar a Deus não porque o amamos, mas porque o tememos. O fato é que é chegada a hora de juízo, e Deus merece a adoração de todos, e o anjo convida todas as nações, todas as pessoas, a dar-lhe a devida honra. Paulo falou sobre um dos resultados da vitória do Senhor Jesus sobre a morte. Todos um dia irão adorá-lo. Você deve se lembrar de Filipenses capítulo 2, 9 a 11. Todos vão glorificar o Senhor Jesus nos céus, na terra, sobre a terra, enfim, todos os seres, todos criados, vão glorificar o nome do Senhor Jesus. O propósito do Evangelho, então, é trazer todos os povos a Deus, dando-lhes motivo para adorar o seu Criador e o seu Redentor. E aqui chegamos, então, à terceira manifestação do justo juízo de Deus que nós temos nesses 12 primeiros versículos do capítulo 14. Essa terceira manifestação do justo juízo de Deus nos mostra o segundo e o terceiro anjo declarando a vinda, então, do juízo divino, versículos 8 e 12. 3 verdades aqui. A mensagem do anjo é contra a fonte do pecado e prostituição. Veja o versículo 8. Seguiu-se um outro anjo e dizia, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Mais um anjo traz essa proclamação. A Babilônia é mencionada por nome apenas 12 vezes no Novo Testamento. Dessas ocorrências, 5 são, obviamente, referências históricas àquela antiga Babilônia, lá do Antigo Testamento. Mateus capítulo 1, Atos capítulo 7. E uma vez, ela é interpretada como uma referência simbólica, igual às citações do Apocalipse, lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Os outros versículos que citam referem-se à área geográfica da antiga cidade, e essa referência pelo segundo anjo é a primeira das 6 referências no livro do Apocalipse. Capítulo 14, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, algumas vezes.
A Babilônia, chamada também de a Grande Meretriz, se torna uma das personagens principais nos capítulos 17 e 18. Antes de contar os detalhes do destino da Babilônia, Deus já revela aos fiéis o que será dessa cidade. Desde essa primeira citação, sabemos que é uma cidade condenada. Caiu a grande Babilônia, é a palavra do anjo. A Babilônia envolveu as nações no seu pecado, e assim as levou a participar do seu castigo. A figura usada aqui de beber o vinho da fúria é comum nas profecias do Antigo Testamento. Envolve dois aspectos principais: a tentação, Jeremias 51, 7, e o castigo, Salmo 75, 7 e 8. Abacuque emprega os dois sentidos do cálice em Abacuque 2, 15 a 17. A Babilônia, querido amigo, ela seduziu seus companheiros para ganhar vantagem sobre eles e seria castigada com o cálice da mão direita do Senhor. Uma outra verdade nesses versículos está nos versículos 9 a 12, que é a mensagem do anjo, e a mensagem é de juízo. Seguiu-se a estes outro anjo, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá o vinho da cólera de Deus. Os avisos continuam com mais então esse anjo. A sua voz forte indica que ele fala com autoridade que vem do próprio Senhor. O conflito se intensifica. A besta da terra seduz as pessoas. Se não ceder às demandas dela, não vai poder negociar, ou pior, não tendo a sua marca, não terá condições de comprar ou vender alguma coisa. E é pior ainda, ele poderá ser morto. Então, nós temos aquela reflexão, lembrando da palavra do Senhor Jesus: quem amar essa vida não tem chances. Se não submeter-se à besta, perderá a própria vida. Mas há uma alternativa. Pode adorar a besta para salvar a vida, ou pode sacrificar a própria vida pela fé em Jesus Cristo e ganhar a vida eterna. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus. E a escolha aqui então se torna nítida. Se não adorar a besta do mar, sofrerá a ira da besta da terra. Mas se adorar a besta da terra, aí sofrerá a ira de Deus. Novamente, os fiéis devem lembrar das palavras do Senhor Jesus e não temer. Lembre-se de Mateus 10, 28. E a pergunta para todos é: queremos arriscar a vida por nossa fé ou sofrer a vingança divina por falta da nossa fé? Se cair nas mãos da besta, pode sofrer um período de tribulação com esperança da coroa da vida. Mas se negar o Senhor para agradar a besta, deve saber das consequências. E uma delas é: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A ira de Deus é uma característica permanente da justiça dele. A única maneira de escapar dessa ira é por submissão ao Senhor. Fogo e enxofre são meios do castigo divino. Davi ligou esses castigos à santidade e à justiça de Deus. Obviamente, aqueles que permanecem na sua rebeldia até a morte, eles serão banidos da presença de Deus para o sofrimento eterno. Nesse contexto, temos um vislumbre do castigo eterno, mas ainda não chegamos a isso. Os anjos e o próprio Senhor Jesus presenciaram a derrota dos adoradores da besta. Mais uma vez, não devemos esquecer da natureza simbólica desse livro profético. Quando a Bíblia fala de fumaça que sobe pelos séculos, é fácil pensar no castigo eterno. Porém, a linguagem aqui é uma linguagem de castigo e de destruição, mas ainda não é o fim. É um contraste grande. Os 4 seres viventes não têm descanso, nem de dia nem de noite. Por quê? Porque se dedicam eternamente ao louvor de Deus. Os que vêm da tribulação, da grande tribulação, também servem de dia e de noite no santuário de Deus. Veja o capítulo 7, versículo 15. Mas aqueles que se submeteram à besta, eles não têm descanso. Mas sabe por quê? Porque o seu tormento é constante. Uma terceira e última verdade: na mensagem do anjo, temos um encorajamento específico para os santos. Aqui está a perseverança dos santos, versículo 12, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Querido amigo, os santos são os fiéis e obedientes. Guardam a fé em Jesus.
obedecem o Senhor. A fé não é meramente algo que acontece, nem simplesmente algo que temos ou que possuímos. A fé nos é dada e precisa ser guardada cuidadosamente, protegida e cultivada cuidadosamente. Temos que trabalhar constantemente para fortalecermos a nossa fé em Jesus Cristo. Eu quero concluir, então, essa reflexão nesses 12 primeiros versículos do capítulo 14, lembrando que a mensagem desse anjo traz conforto aos fiéis. Ainda nós não chegamos ao fim dos avisos, mas claramente percebemos que Deus protege e conforta os seus servos enquanto castiga os inimigos. Minha oração é que você seja um servo fiel, que obedeça às ordens divinas e mantenha sua fé viva em Cristo. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça sei.